Aloha! E bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos a mais um CEG, Confronto entre Gerações, onde um desenho enfrentará o seu reboot para saber qual é de fato o melhor, sendo tudo analisado em tópicos. E dessa vez, finalmente é hora de trazer... Sim, os Thundercats. Desenvolvido pela Hanna-Barbera, baseado nos personagens de Tobin, ou Ted Wolfe, e Leonard Starr. Produzido pela Pacific Animation Corporation, ou PAC, e distribuída pela Rankin Bass Productions, que depois se fundiu com a Lorimar Productions, que aí depois foi comprado pela Warner. Com Thundercats sendo lançado lá fora em 1983 e aqui a partir de 1986, possuindo 130 episódios e um filme, além também de vários quadrinhos. O desenho, pelo que vocês podem ver, foi um sucesso, criando uma base de fãs monstruosa e, é claro, não podia deixar de ser rebutado. E antes que eu corra o risco de ter que analisar isso, devo lembrar de outro reboot antes desse, o Thundercats de 2011. Também produzido pela Warner, com a animação fornecida pelo estúdio 4OC. Esse estúdio aí do Japão, estreando dia 29 de julho de 2011 nos Estados Unidos e aqui dia 30 de abril de 2012, nos dois pela Cartoon Network. Mas é claro, é óbvio que uma série como essa não poderia superar a grandiosidade de seu antecessor, o lendário original, não possuindo metade do charme deste, sendo mostrado isso claramente no fato do original ter 4 temporadas e esse ter apenas uma até ser cancelado. Haha. Por isso, já podemos considerar essa batalha vencida para o original, mas é claro, por uma mera diversão mórbida em assistir o massacre, vamos colocar esses dois para se enfrentar. Analisaremos as suas aberturas, que é de suma importância, acreditem, a história de cada um, os personagens, os vilões, e aí faremos as considerações finais, para que possamos ver de uma vez por todas o quanto o original é melhor. Haha! Então, sem mais delongas, peguem seus Thunder Tanks, olhos de Thunder e espada do justiceiro com a visão além do alcance. Eu sou John, o Juiz das Eras, e Thunder! 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 Thundercats! Bom, e começaremos pela abertura. E quanto ao original, temos aqui o que é considerado uma das melhores aberturas de séries animadas de todos os tempos. Começamos com o logo dos Thundercats, e em seguida temos Lionel fazendo a grande definição dessa série, que faz até hoje com todos que já ouviram essa abertura que seja praticamente impossível dizer Thunder 3 vezes sem ficar totalmente animado. Com o sinal dos Thundercats chamando a atenção de todos os outros personagens, mostrando eles olhando para o horizonte daquela forma épica, terminando com o Snarf, mostrando ele ser o alívio cômico, e depois mostrando cada um dos Thundercats com as suas habilidades, e você percebe bem essas habilidades. Da forma como é animado e com todos os efeitos, você sente a brutalidade do Pantro, a velocidade da Chitara, a habilidade do Tigra, o Willy Kit e o Willy Cat diferente dos outros usando ataques a longa distância, mostrando que não são estilo guerreiro, mas ainda sabem como enfrentar o perigo. E aí todos se juntando na frente da Toca dos Gatos, com o Jaga ainda aparecendo de um jeito mais misterioso com eles. E quando você acha que vai acabar aí, ainda corta para um covil do mal mostrando rapidamente os mutantes, mas é claro, com um foco bem maior no grande vilão deles, Moon-Ha, mostrando ele em suas duas formas, e com uma pequena amostra de quão épica será a batalha entre ele e os Thundercats, finalizando, é claro, com o título de um jeito épico. E, cara, tudo aí é maravilhoso. A música com vários solos de guitarra muito doidos, a animação é brilhante, os efeitos sonoros com alguns momentos encaixando muito bem, outros nem tanto, mas dá pra deixar passar. E a forma como os personagens são tão únicos e tão bem retratados sem precisar colocar isso na letra da música ou qualquer coisa assim, é brilhante. No final, realmente, essa abertura merece todos os elogios que recebe. E quanto ao de 2011, temos uma abertura de 10 segundos, mostrando o logo dos Thundercats, igual ao original, e depois mostrando um close na espada justiceira na frente do rosto do Lionel, com títulos formando na frente, e o final do refrão da música clássica sendo tocado só que dessa vez de uma forma orquestrada e sem letra, finalizando no nome do episódio um rugido de um leão.
E é isso. E antes que vocês mencionem, sim, tem uma abertura dessa versão no YouTube e não é oficial. Pois é. Assim, eu não culpo os criadores dessa série por fazerem isso. Eles obviamente olharam para o original e falaram: não tem como a gente tentar nos assemelhar àquilo. É muito épico pra gente. Então, não vamos nem tentar. Sabe escolha? Aceitaram o nível deles. Mas, se bem que esse refrão de forma orquestrada deu um clima bem épico. Claro, não tão épico quanto o original, mas ainda bem épico. Dando até uma vontade de saber como seria a música toda nesse nível. Só que a letra da música original em si é bem anos 80, 90. Aquele estilo bem maravilhosamente brega da época. E realmente não dá pra saber se encaixaria tão bem assim. E se trocasse demais a letra e tudo mais, poderia acabar incomodando também quem já se acostumou com o jeito do original. E seria algo bem difícil de manter a identidade dos Thundercats, que boa parte da identidade é a abertura. Então realmente pode ter sido uma boa ideia fazer esse movimento. Mas o original ainda é melhor. Bom, agora partimos para a história. E só deixando claro que eu observarei a mesma quantidade de episódios que as duas séries têm igual. Então, se algo aconteceu para a segunda, terceira, quarta temporada do original, mesmo que seja a partir do 27º episódio, não será mencionado aqui. Desculpe, mas eu tenho que pelo menos fingir que essa batalha é justa. Tá, mas enquanto a original, o desenho já começa com o planeta natal dos Thundercats, Thundera, explodindo e conosco acompanhando as naves que escaparam. E dentro da nave principal, um time de sobreviventes e entre eles, um jovem da linhagem dos Leões de Thundera, que possui a missão de se tornar o novo rei dos Thundercats em um próximo local onde forem recomeçar a sua civilização. Sendo este jovem, Lionel, que aprenderá a liderar com a ajuda dos outros membros dessa tripulação. E além de ser mostrada toda essa situação para ele, também é apresentado o maior tesouro dos Thundercats, a Espada Justiceira e a fonte de força deles, o Olho de Thundera. Esse artefato em conjunto que se mostra inclusive bem intrigante. Mas de repente eles são atacados por uma raça inimiga conhecida como os Mutantes. Estes que atacam as naves, destruindo todas as menores, além de danificar e invadir a maior. Os Thundercats conseguem então derrotar e afugentar os invasores, mas o sistema de navegação da nave foi avariado, não permitindo que eles consigam manobrar o suficiente para chegar à galáxia a que se dirigem. Mas ainda assim conseguiram ir até uma galáxia não muito distante, onde conseguiram achar um pequeno sol, e em volta dele um terceiro planeta, um terceiro planeta azul, e que possui 96% de compatibilidade atmosférica com Thundera, isso significando que eles também podem respirar lá. Por acaso esse planeta misterioso parece familiar? Mas ainda assim fica a muitos anos-luz, fazendo com que tenham que ficar em cápsulas de suspensão para que não envelheçam até lá. Mas com todas as avarias que a nave teve, alguém precisaria pilotar, para ter certeza sim que chegarão a esse objetivo. Nisso, Jaga, o mais velho entre eles, resolve se sacrificar para que todos tenham uma melhor chance. A nave então consegue chegar ao planeta, mas não com a melhor aterrissagem, danificando-a totalmente. Snarf, o babá do Lionel, acaba acordando e depois corre para acordar ele também. Este que acabou crescendo bastante nesse tempo que passou. Ok, compreensível, porque Jaga mesmo disse que mesmo que as cápsulas reduzam o processo de envelhecimento, ainda há um envelhecimento. Certo. De qualquer forma, acaba que os mutantes também chegaram no planeta, indo atrás, é claro, do Olho de Thundera. Encontrando os outros Thundercats ainda dentro das cápsulas, os mutantes se prepararam para acabar com esses, quando Lionel, com a ajuda de Snarf, entram no caminho, enfrentam os mutantes, e finalmente, usando a visão além do alcance, Lionel percebe onde estão todos, e usando o grande poder da espada e o grito de guerra deles, ele consegue acordá-los, e todos enfrentam e derrotam os mutantes, fazendo estes fugirem novamente, mas espera. Os outros não envelheceram. E se envelheceram, foi muito pouco. Mas então, existe ainda algum envelhecimento ou não? Porque, de qualquer forma, há uma diferença brutal entre o Lionel e os outros. Ou a cápsula dele deu algo muito errado, ou a dos outros deu algo muito certo. Ou
sei lá, vai ver a raça dos leões cresce mais em menos tempo. Pode ser. Mas apenas um detalhe, podemos deixar isso de lado. Continuando, a partir de então eles devem buscar uma forma de sobreviver nesse novo planeta e recriar o império dos Thundercats. Nesse tempo conhecendo novos seres e lugares e enfrentando desafios, tanto os que esse planeta apresenta, quanto os mutantes, quanto um novo desafio misterioso, o qual se revela cada vez mais, este conhecido apenas como Moon-Ha. Bom, e quanto ao de 2011? Ok, começamos em um deserto e não no espaço. Deve ser Thundera, eles devem estar mostrando como é que era antes de explodir. These were days of peace and prosperity on Third Earth. Espera, Terceira Terra? Então eles já chegaram? Então já deve começar com eles aí, sem mostrar muito o que aconteceu no espaço antes? Ok, possibilidade interessante, eles podem mostrar depois por flashbacks o que aconteceu. Beleza, vamos continuar. When one empire stood above all others. Espera, o Império? É a Toca dos Gatos? Eles já conhecem o Moon-Ha? Espera, ok, espera. Então, de certa forma, isso poderia se tratar de uma sequência do original, meio que séculos depois? Ok, interessante. Pode ser uma boa ideia. Acompanhar um novo Thundercat que não seja um príncipe dos leões chamado Lionel e... Lionel! Come in! I never neglected my duties as prince like he does. Hã? Ok. Pode ser um nome normal pra se dar uma realeza, sabe? Homenagem aos ancestrais. O que seria mesmo estranho seria se ele também tivesse um conselheiro ancião chamado Jaga e... Where is that boy, Jaga? Be easy on him, Clodus. Ok, só uma pequena coincidência. Aí só faltaria dizer que ele também tem um amigo que sempre tá ao lado dele chamado Snarf e... Relax, Snarf. Pode ser uma homenagem. Daqui a pouco vai dizer que ele tem dois companheiros mais velhos, uma Chitara, que é super rápida, e um Tigra, que usa um chicote. Now you see me. Now you don't. Try and catch me! Na verdade, nem é tanta coincidência assim, eles estão bem diferentes. O que seria realmente estranho seria um grande guerreiro dos Thundercats chamado Pantro. These games are dedicated to the life of an outstanding general and loyal friend, to Panthro. Ainda dá pra considerar. No final das contas, só ficaria totalmente estranho mesmo se tivesse duas crianças de uma idade totalmente diferente da deles e irmãos chamadas Willy Kit e Willy Cat, que são totalmente travessos e eles têm, não tem? Good day, sir. Wily Cat and Kid at your service. Ok. Esse início já deu toda uma ideia de que pode servir como uma sequência. Na verdade, dá bem essa ideia. Mas com todos esses personagens, com todas essas características, tudo ao mesmo tempo, é muita coincidência. Muita. E já foi o suficiente pra me deixar muito confuso. O bom é que mais pra frente, dá pra se dizer realmente que se trata mesmo de um reboot. Não é uma sequência, não se preocupem. Então, vamos tratar assim, beleza? Continuando, aqui vamos para o reino de Thundera, onde acompanhamos o príncipe Lionel, que aqui se trata de um jovem adulto, mas que ainda possui um jeito bem ingênuo e inocente. Ele possui um fascínio por algumas relíquias antigas conhecidas como tecnologia, o que muitos acreditam ser apenas uma lenda ou um conto de fadas, e que como uma sequência do original poderia fazer bastante sentido, sabe? Em ser parte da nave dos Thundercats que caiu na Terra, que acabaram sendo esquecidas com o passar das eras, mas deixa pra lá, eu tô divagando. E todas as características do Lionel acabam fazendo chegar a negligenciar os seus deveres como príncipe. Além de que sua forma de ver as coisas acaba fazendo com que muitos não reconheçam a sua liderança, inclusive os que estão à sua volta. E a situação até acaba piorando mais quando um renomeado general dos Thundercats volta de uma busca após anos por um artefato conhecido apenas como o Livro dos Presságios. Mas, sem sucesso. E após algumas complicações, em uma tática bem ardilosa, uma raça inimiga conhecida como os Lagartos invadiu o reino de Thundera e o massacrou, inclusive mostrando ter o auxílio de uma força há muito tempo não vista, esta sendo nada menos do que Moon-Ha, que matou o rei e capturou o tesouro dos Thundercats, a espada justiceira com o olho de Thundera, mas com a ajuda de Jaga, Lionel, seu irmão Tigra e Chitara escapam com a espada
E agora se trata deles e mais alguns outros poucos restantes do reino, e atrás do livro dos presságios para saber como derrotar de vez Mun-Ra antes que esse se torne imparável. Bom, e no final das contas, obviamente o original meio que... Ok, é o seguinte. Esse ponto já complica mais. É interessante que as duas séries conseguem ser uma junção de vários clichês de suas épocas, ao mesmo tempo que também conseguem ser bem únicas. Pensa bem quantos desenhos vocês já viram que começa com você acompanhando o planeta dos protagonistas explodindo, restando apenas eles, além de vários outros sobreviventes sendo destruídos logo depois, ou um reino sendo aniquilado e o pai do protagonista morrendo na frente dele. Surpreendentemente não são muitos. Inclusive tem alguns pontos que eu achei interessante observar nessas duas séries. Primeiro, a forma como cada uma segue. Séries normalmente seguem alguma dessas três formas. Primeiro, ou não havendo nenhuma ligação entre os episódios, você podendo assistir qualquer um em qualquer ordem sem diferença, sem ter uma linha de tempo exata. Ou, segundo, você ainda podendo assistir os episódios em qualquer ordem, mas havendo alguns, principalmente no final das temporadas, onde ocorre alguma coisa que vai mudar tudo pela frente. Ou, terceiro, sendo totalmente uma linha de tempo em que cada episódio conta. Lembrando, nada disso é uma regra, mas vocês podem perceber que, no mínimo, gigantesca maioria vai seguir de alguma dessas formas. O original há uma linha de tempo seguindo, mas ela acaba sendo bem rasa. Por exemplo, tem um episódio dos Thundercats que eles estão planejando construir a Toca dos Gatos, e no final uma raça que eles conhecem até se dispõe a ajudá-los nisso. No início do episódio seguinte, mostra a Toca pronta, e eles até mencionando a ajuda dessa raça. Isso afeta mais nos detalhes, mas não deixa de ser interessante, principalmente para a época. Já a série de 2011 é uma linha de tempo completa, ou seja, se você perder um episódio, é capaz de você perder algo bem importante. E qual seria melhor? Depende do que você procura. Se você quiser ver uma série sem compromisso, por assim dizer, de acompanhá-la, só quiser ver alguns episódios mais soltos, ver o que eles vão aprontar, mas não tendo tempo ou sendo mais complicado e acompanhando direto, o anterior pode ser melhor. Mas se vocês quiserem se aprofundar em uma história constante que sempre se move pra frente, tendo esse compromisso, pode acabar gostando mais de 2011. Outro ponto também é a ambientação. Que assim, o original se trata dos Thundercats chegando nesse planeta 100% novo e tendo que se adaptar a ele, conhecendo novos lugares, desafios, inimigos e amigos também. Mas quase sempre você tem um sentimento bem aconchegante nesses lugares. Por mais que tenham desafios, há uma sensação positiva e amigável. Já em 2011, após os primeiros episódios, já traz uma sensação de desesperança, tensão, seriedade e perigo. A quantidade de inimigos é bem maior, o planeta mostra ser bem mais hostil e complicado, trazendo muito mais insegurança para quem assiste. E o que também afeta no terceiro ponto, como cada episódio se comporta, como que segue. Que na série original se trata mais de Thundercats explorando o arredor, conhecendo novos lugares, raças, perigos, desafios, mas sempre podendo voltar para um ponto certo, como a Toca dos Gatos. Que por mais que possa ter falhas contra os inimigos ardilosos deles, ainda é um local que traz segurança para quem tá vendo. Novamente, aquela questão do aconchego. Já na de 2011, são os personagens tendo que seguir constantemente em frente, poucas vezes podendo voltar, pois praticamente não há onde ir, sem contar que estão em minoria e sendo praticamente caçados. Assim, fora o Thunder Tank, não existe exatamente um lugar seguro. Tirando assim toda essa questão do aconchego, mas trazendo muito mais uma ideia de aventura, um medo do desconhecido, mas também curiosidade do que será encontrado. Até algo que eu achei também interessante observar são as lições. Que assim, eu acho que era alguma coisa da época, sei lá, devia ser algum contrato que os estúdios de animação tinham que assinar, em que falava que eles tinham que colocar alguma lição de moral em seus desenhos. E assim, eu não tenho problemas dos desenhos ensinando coisas às crianças, mas quando eles param pra dar essas lições, a imersão some na hora. Mas não se preocupem, não chega a ser um He-Man da vida, em que o protagonista tem que parar no final para dar uma lição importante. Com os Thundercats era algo bem mais sutil, sendo colocado no contexto em que eles estavam. Mesmo assim, em alguns momentos em que eles param pra falar disso, dá pra sentir que é um momento para as crianças que estão assistindo aprenderem algo. Tem, por exemplo, uma situação em que dava pra aprender uma lição com apenas o que acontecia nesse episódio.
Mas aí eles ainda precisavam falar sobre isso depois para ter certeza que as crianças entenderiam, entenderam? Bom, já no de 2011 é algo muito mais sutil, havendo menos dessas lições e mais sendo as coisas voltadas para o Lionel e os outros. E por nós acompanharmos eles, acaba que aprendemos também. Mas assim, em um momento ou outro, acaba que essa coisa da lição aprendida tem um espaçamento meio estranho. Que assim, o tempo que leva para a lição ser dada e a lição ser aprendida, às vezes é um pouco irregular, mas outras vezes também consegue bem. Então, no geral, nesse tópico leva muito mais em conta o gosto do público. No original acaba sendo cada episódio com aventuras de início, meio e fim, claro, como um Haas sempre voltando de tempo em tempo, tendo também uma ambientação e estilo mais amigável e sempre trazendo uma boa sensação. E é claro, também tem um maravilhoso jeito brega dos anos 80 que hoje em dia é tão amado que tem até desenhos feitos para tentar recriar esse jeito. Resumindo, é uma série bem simples, mas que usa bem da sua simplicidade para fazer algo bom de se acompanhar. Já o de 2011 busca muito mais profundidade, com os episódios trazendo algumas aventuras menores, mas sempre com um grande escopo, um grande objetivo em mente. Com uma ambientação mais tensa e perigosa, além de também concentrar em vários outros pontos: confiança, traição, triângulos amorosos, tragédias e até política. Alguns podem considerar isso tudo uma grande agregação aos Thundercats, enquanto outros podem considerar a agregação demais aos Thundercats. Então, como eu disse, é algo que vai depender do que o público vai preferir. Se é algo mais simples e agradável, ou se é algo mais tenso e perigoso com a adição de todos esses elementos mais sérios. No final, cada uma das versões tem o seu estilo, e as duas fazem um bom trabalho. Então acho que nesse ponto eu posso considerar um empate. Bom, vamos parar por aqui, deixando o de 2011 com a sensação de que tem alguma chance de vencer. E vamos continuar no próximo, onde falaremos sobre os personagens, os vilões, e aí faremos as considerações finais. Espero que tenham gostado, não esqueçam de avaliar, comentem, sugiram novos desenhos para vermos enfrentar os seus reboots, se inscrevam no canal para novidades, curtam a nossa página do Facebook, tá na descrição, e até a próxima. Eu sou o John, Juiz das Eras, e aloha!